Boa noite, queridos alunos, tudo bem? Estamos nesse período de isolamento social, né? E eu estou com muitas saudades de todos, das turmas do 9º ano, queridíssimas. E então nós estamos enviando exercícios, né? Que possam ser realizados por vocês, dentro do conteúdo que nós já aprendemos em sala. E agora eu estou enviando a correção, tá bom? Da primeira aula, que foi sobre, né, o nosso primeiro conteúdo desse iniciozinho de bimestre, onde nós conversamos sobre fenômenos físicos, químicos e tal. Então a primeira questão, a primeira resposta, na número 1, letra A, como podemos diferenciar fenômenos químicos de fenômenos físicos? Cite um exemplo de cada. Os fenômenos químicos são aqueles onde normalmente ocorre mudança na composição da matéria, onde se altera a composição da matéria, porque muitas vezes há a criação de novos materiais. Então, um exemplo, a fotossíntese, onde o gás carbônico e a água são reunidos, né, pelos seres fotossintetizantes, levando à produção de glicose e oxigênio. Temos também a respiração celular, onde compostos orgânicos, né, moléculas como a glicose, em presença de gás oxigênio, levam à produção de gás carbônico e água. Então, normalmente, os fenômenos químicos são representados pelas reações químicas. Já os fenômenos físicos são aqueles onde normalmente não ocorre mudança na composição da matéria, não são produzidos novos materiais. E aí nós temos, por exemplo, as mudanças de estado físico, onde nós temos um exemplo muito que nós conversamos em sala. A água, H2O, a molécula de água continua sendo água independente do estado físico. Então a água ela pode ser apresentada na forma de água líquida, de água no estado gasoso, como vapor, e na água como estado sólido, como gelo. A composição é água. Mesmo que esteja em outro estado físico, que mude do estado do sólido para o líquido e daí para o gasoso, continua sendo água. Então, exemplo de fenômeno físico. Na letra B, quais são os 3 estados físicos da matéria? Então, estado sólido, líquido e gasoso. Na número 2, era para vocês preencherem a tabela com as palavras que estão faltando. Então, no estado físico sólido, ali nós temos a forma, que já aparece na tabela, constante, e o volume também é constante. É uma característica dos materiais do estado sólido, tem forma e volume constantes. No estado líquido, nós temos a forma do recipiente e o volume é constante, né? Então, a forma, por exemplo, se eu coloco 100 ml de água num copo, essa água vai ter a forma do copo. Se eu coloco 100 ml de água numa garrafa, essa água vai ter a forma da garrafa. Então, uma característica do estado líquido é que a forma é a forma do recipiente. E no estado gasoso, onde os materiais estão em constante movimento, digamos assim, a gente não consegue definir nem a forma nem o volume, né? Então, forma e volume são variáveis, tá? Na número 3, nós temos aí um esqueminha que fala das mudanças de estado físico da matéria e era para vocês completarem com os números. Então, número 1, qual o nome da mudança de estado físico do estado sólido para o líquido? Nós temos aí a fusão. Então, número 1, fusão. A número 2, do líquido para o gasoso, vaporização. A número 3, do estado líquido para o sólido, solidificação. E do gasoso para o líquido, condensação. Na número 4, temos aí para marcar o exercício que era para marcar com X a única alternativa correta. Então, nós conversamos sobre tipos de vaporização, que é a mudança de estado da matéria, né, do estado líquido para o gasoso, e que essa vaporização pode ocorrer de 3 maneiras, né? Pode ser a evaporação, a ebulição ou a calefação. E aí eu coloquei para vocês um exemplo de ebulição letra A, roupa secando no varal, água fervendo na panela, letra B, água de um rio evaporando sob o calor do sol e transpiração de uma planta. A alternativa correta, que nos dá a ideia um exemplo de ebulição, é água fervendo na panela, porque a gente sabe que essa mudança de estado físico ela ocorre
quando aquela substância, quando aquela temperatura, melhor dizendo, atinge o ponto de ebulição, que é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o gasoso. Então, isso ocorre de maneira artificial. Então, a resposta correta da número 4, letra A é a alternativa B, água fervendo na panela. Na letra B, um exemplo de evaporação é: evaporação já é um tipo de vaporização que ocorre de maneira natural com o apoio do calor do sol e do vento. Então, a alternativa correta, um exemplo de evaporação é roupa secando no varal, que é a letra D. Na letra C, qual das propriedades físicas abaixo é uma propriedade específica da matéria? Nós conversamos sobre propriedades gerais, são aquelas que todos os tipos de materiais possuem, independente da sua composição, e propriedades específicas, que são aquelas que vão diferenciar um tipo de matéria do outro. Então, qual delas? Cor, massa, volume e ponto de fusão. Então, dessas propriedades, né, qual é física e específica? Aí a gente tem um ponto de fusão, porque a cor é uma propriedade organoléptica, é aquela que nos impressiona os nossos órgãos de sentido, é uma propriedade específica, sim, mas não é uma propriedade física. A massa e o volume são propriedades gerais da matéria, qualquer matéria tem. Porém, a letra D, que nós temos o ponto de fusão, é uma propriedade física e, portanto, específica, que vai caracterizar os compostos e os materiais fisicamente. Justifique porque a propriedade que você escolheu é considerada uma propriedade específica da matéria, porque cada material tem um ponto de fusão. Cada substância tem uma temperatura específica onde ela passa pela fusão, ou seja, ela passa do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão da água é diferente do ponto de fusão do álcool, por exemplo. Então, por ser diferente, diferenciaram a matéria da outra, essa propriedade é chamada de propriedade específica. Na letra D, em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que esta é uma propriedade. As alternativas: A, específica, B, geral, C, química, D, geral, desculpa, foi repetido, e E, organoléptica. Então, a resposta correta, o ponto de ebulição, é uma propriedade específica, tá? A letra A é a correta. Assim como o ponto de fusão, o ponto de ebulição é uma propriedade específica e física. Que todas as propriedades físicas são chamadas de específicas porque caracterizam fisicamente os materiais de maneiras diferentes, tá? Na número 5, vocês têm uma tabela que mostra aí várias substâncias com diferentes temperaturas, com diferentes pontos de fusão, pontos de ebulição e densidade. Então, na letra A, dadas as densidades do pentano e da água do mar, se tentarmos misturar as duas substâncias, qual ficará em cima e qual ficará embaixo? Então, a densidade do pentano é 0,6 gramas por mililitros e a densidade da água do mar é 1,025 gramas por mililitro. A gente conversou em sala de aula que a densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo ou objeto, né? Enfim, a densidade é a relação entre a massa e o volume de uma matéria. O que faz com que a gente possa misturar as substâncias, as matérias, enfim, é a densidade. Aquilo que é menos denso, que até então vocês poderiam chamar de mais leve a gente só está relacionando com massa, e a gente já aprendeu que o que faz com que alguma coisa flutue sobre a outra não é só a massa, e sim a relação, o espaço que aquela massa ocupa, que a gente chama de volume, né? Então, o pentano, como é 0,6 de densidade, a água do mar 1,025, se nós tentarmos misturar, o pentano ficará por cima e a água do mar ficará por baixo. Mesmo exemplo quando a gente tenta misturar água e azeite, por exemplo, né? Água e óleo, a gente mistura, daqui a um tempinho, o que acontece? O óleo vai para cima, a água vai para baixo, porque o óleo é menos denso do que a água. A relação entre a massa e o volume do óleo é menor do que a relação entre a massa e o volume da água. Por isso que o óleo vai para cima e a água vai para baixo. Na letra B, qual o ponto de fusão do ferro? Era só ler diretamente na tabela. Ponto de fusão 1535 graus Celsius.
ou seja, a temperatura em que o ferro passa do estado sólido para o líquido, 1535 graus Celsius. Em qual temperatura o ferro passa do estado sólido para o estado líquido? É exatamente essa mesma temperatura, só fiz a mesma pergunta de duas maneiras, que era para saber se vocês tinham conhecimento de que o ponto de fusão é a temperatura em que a substância passa pela fusão, ou seja, do estado sólido para o líquido. Então, na letra C, qual é essa temperatura? 1535 graus Celsius. Em qual temperatura a água do mar passa do estado líquido para o estado gasoso? É o ponto de ebulição da água do mar, que aqui não aparece, né, na tabela. Então seria para vocês colocarem um tracinho e aí eu ia ter certeza que vocês estavam fazendo a leitura direitinha da tabela. E a número 7, em épocas de coronavírus, aí era para vocês sublinharem os erros, né, desse pequeno texto. O coronavírus está se espalhando no momento. Por sua constituição simples, formado por uma única célula, muitas pessoas não consideram seu perigo. Então, o primeiro erro é formado por uma única célula. Coronavírus é um ser que não é acelular, ele não é formado por célula. Vírus não tem célula, tá? Então, o primeiro errinho para você sublinhar uma única célula. Como outros seres do reino Monera, é o outro erro. Coronavírus pertence ao grupo dos vírus, não é do reino Monera. O outro errinho, então, outros seres do reino Monera. Ele apresenta uma parede celular envolvendo sua célula que o torna mais resistente à ação de antibiótico. Aí tá tudo errado. Ele não apresenta parede celular, ele não tem célula, então não, tá totalmente errada essa frase, tá? Sem parede celular, podem sublinhar, e envolvendo a sua célula. Coronavírus é uma família de bactérias conhecida há muitos anos, ou seja, a família de bactérias é o outro erro. Mais adiante vocês vão receber as correções, vão receber outros exercícios e outras correções, e eu espero que vocês estejam fazendo isolamento social, porque realmente é importante que vocês aproveitem esse período para estar com a família, para estudar, para viajar pelas mídias digitais, e vamos preservar a nossa saúde. Beijo no coração.